Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo em ordem com vocês. Bom, vamos dar continuidade à nossa disciplina de Direito Tributário, de onde nós paramos, né? Na nossa última aula, nós fizemos uma devolutiva, né, do tempo que antecede a prova, que antecedeu a prova bimestral. Também fizemos a devolutiva a respeito da prova, espero que vocês tenham gostado. E continuando a matéria, nós ainda estamos estudando limitações constitucionais ao poder de tributar. Então, considerando que são manifestações destas limitações às imunidades tributárias e os princípios constitucionais, e nós já estudamos as imunidades tributárias e agora estamos estudando princípios, né? Então vamos dar continuidade de onde nós paramos. Nós já estudamos o princípio da legalidade, já estudamos o princípio da capacidade contributiva, o princípio da isonomia, o princípio da irretroatividade e o princípio da anterioridade, tanto anual quanto a nonagesimal, também conhecida como noventena. Na aula de hoje, dando sequência ao estudo dos princípios, nós vamos dedicar esse tempo ao estudo do princípio da vedação ao confisco. Vedação ao confisco. E antes que a gente ingresse no conteúdo em si, continuamos a mesma toada, né? Eu preparei um PowerPoint que serve de guia para a aula de hoje. Esse PowerPoint ele já está disponibilizado para vocês lá no AVA. E como temos feito, esse PowerPoint ele tem poucos slides. O primeiro slide ele trata do título da aula, né? E põe ali uma referência temporal à aula, o dia da aula, né, a que se refere. Também tem ainda no primeiro slide a indicação bibliográfica, que seguindo a recomendação institucional, ela foi extraída da biblioteca virtual. Ainda continuamos com o livro da professora Ana Flávia Messi, né, Direito Tributário e Financeiro. Ali no slide tem o link, que acredito que vá direto pro livro, para a obra, né? E evidentemente, né, como estamos aqui no ambiente de academia e de estudo, não podemos limitar a nossa pesquisa e o nosso estudo de direito tributário a apenas uma obra, de modo que as demais obras indicadas na referência que consta do plano de ensino que foi entregue aos senhores também pode ser utilizada, ok? Sugiro fortemente que assim o façam. Bom, o segundo slide ele traz um sumário, né, do que será abordado na aula de hoje. Corresponde àquilo que eu escreveria na lousa para vocês. Então eu vou dizer para vocês aonde é que está previsto na Constituição o princípio da vedação ao confisco. Vou apresentar a vocês um breve histórico deste princípio no ordenamento brasileiro, nas constituições especificamente, né? Isso é muito interessante, a gente sempre saber como é que as coisas se evoluíram do ponto de vista constitucional, né? Considerando que nós temos uma quantidade, uma idade jurídica considerável, né? 1824 até hoje, então são alguns anos. Então a legislação brasileira produzida a partir de 1824 até a data de hoje, especialmente a constitucional, ela faz um resumo
ela escreve a história do Brasil do ponto de vista jurídico, né? E para a gente que é estudante do direito, isso é muito importante, enriquece o nosso conhecimento, não só no campo do direito tributário, mas no campo dos outros ramos do direito também. Isso é muito importante, a gente saber como é que se evoluiu a história do Estado brasileiro a partir de 1824, né? A sua conformação, as suas funções, a sua estrutura, as limitações ao poder, né? Inclusive ao poder de tributar, né? A mudança da feição do Estado, de um Estado liberal para um Estado social, que foi se agigantando em razão das funções que passa ao longo do tempo o Estado a assumir, a fim de garantir a proteção de pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Assistência social, seguridade social, a saúde, né? Então a gente consegue, lendo as constituições e fazendo um paralelo entre cada uma delas, nós conseguimos notar essas diferenças, né? Evidentemente que a melhor e mais aperfeiçoada das constituições que tivemos é a de 1988, que do ponto de vista internacional, inclusive do direito comparado, é uma constituição que ganha muitos elogios, né? Muitos elogios de estudiosos, de escola, né? Não é de qualquer um. Então, senhores, a gente vai falar um pouquinho a respeito, brevemente, né, a respeito dessa evolução do princípio da vedação ao confisco no direito constitucional, nas constituições. Depois vamos falar um pouquinho sobre o confisco tributário, né, porque existem outras hipóteses de confisco na legislação brasileira, né? Confisco no sentido de... Peraí, tem um bicho aqui, só um pouquinho. Parece um pernilongo. Porra, tem 3 vidas esse negócio aqui. Pronto, agora faleceu. Bom, considerando que existem outras espécies de confisco, que não o tributário, né? Veja, na Constituição, lá no direito administrativo, nós estudamos a intervenção do Estado na propriedade privada, né? Uma das formas é a desapropriação, e uma das modalidades de desapropriação que nós temos é a desapropriação confisco, né? Em que, quando o particular dá a sua propriedade a destinação para o plantio de substâncias entorpecentes, né? Ele vai perder essa propriedade em favor do Estado, né? Então veja, nós temos outras espécies de confisco no ordenamento brasileiro, né? Então ele é permitido nesse sentido de apropriação do Estado da propriedade privada, né? Evidente que na grande maioria das hipóteses essa apropriação do Estado da propriedade particular ela é feita mediante indenização ao particular, né? Claro. Em alguns casos a própria Constituição excepciona, não haverá indenização em algumas hipóteses de confisco, como é o caso da desapropriação confisco, não existe indenização ao particular. Então, nesse sentido, nós vamos estudar o conceito de confisco, mas sob a ótica do direito tributário, sob a ótica do poder de tributar, sob a ótica do exercício de um ato de soberania pelo Estado, que de forma compulsória ingressa no patrimônio particular, que de forma compulsória obriga o particular a lhe entregar uma certa riqueza, né? E isso a título de tributos, né, que constituem receitas derivadas a fim de custear a máquina estatal. O princípio da solidariedade social, né? Evidentemente que essa tributação ela deve obedecer a alguns princípios, como a capacidade contributiva. Mas essa tributação ela não pode ser aniquiladora da riqueza, né?
E além de não poder aniquilar a riqueza, e aqui eu já meio que antecipo para vocês qual é a ideia de confisco no campo do direito tributário, além de ser proibida, vedada o uso, o emprego da tributação para fins de aniquilar a riqueza particular, também configura confisco, como nós vamos ver adiante, né, aquela tributação que retira do contribuinte a capacidade dele, si próprio, né, se manter na sua existência. Isso também configuraria confisco. Então nós vamos estudar o conceito de confisco, só que do ponto de vista tributário. Tá? Também vamos estudar vamos ver que essa conceituação, para se ter uma dimensão a respeito do sentido e do alcance da proibição do confisco, nós temos que estudar, fazer a vinculação dele com os princípios da capacidade contributiva, como eu acabei de dizer, e também em relação ao direito de propriedade, né? Porque afinal de contas a tributação ela recai sobre riqueza e a riqueza ela se manifesta em propriedade. Ainda estudaremos, né, um tema importante que se chama carga tributária total, que é considerado, né, tido como um dos grandes vetores, né, para se delimitar a abrangência do que se entenda por confisco. Quando é que uma tributação é considerada confiscatória ou não? Então, um dos nortes que nós temos é partir da análise de casos concretos sob a perspectiva da carga tributária total que incide sobre determinada pessoa, etc. e tal. Vamos falar um pouquinho a respeito disso no momento oportuno. E vamos fechar nossa aula, né, falando sobre um tópico que eu acabei nominando como desbordos extrafiscais, de progressividade extrafiscal e seletivos, né? Existem alguns impostos, e aqui só se aplica a impostos, como nós veremos, que em razão dessas circunstâncias que os caracterizam, eles não precisam observar a vedação ao confisco, né? Melhor dizendo, senhores, melhor colocando, estes tributos eles podem ter alíquotas excessivamente exageradas, e isso é admitido pela doutrina e pela jurisprudência, em razão de que esses tributos atendem a determinadas finalidades específicas, como a extrafiscalidade, a progressividade e a seletividade. Tudo bem? Explico no momento oportuno. Bom, no nosso terceiro slide, nós temos uma atividade, um fórum, uma questão prática, né? Coloquei no fórum para vocês. Solicito que vocês entrem lá no AVA e manifestem o seu posicionamento na data aprazada. E também temos uma atividade avaliativa, tá bom? Que também tem data para ser elaborada. O prazo que eu tenho colocado, isso eu já expliquei para vocês, né? É um prazo razoável para as duas atividades, e eu levo em consideração principalmente o fato de que há alunos que trabalham, né? E dentro desse rol de alunos que trabalham, né, existem alguns alunos que não têm um acesso tão fácil à internet, ao computador, né, e precisariam, por exemplo, do final de semana para desempenhar essas atividades. Então eu levo em consideração essas possíveis dificuldades e por isso estabeleço um prazo razoável, né, que eu entendo razoável para isso. Bom, senhores, então sem mais delongas, vamos iniciar então o conteúdo
Falando então, aonde é que está previsto, né, o princípio da vedação ao confisco? Bom, ele está previsto ainda no artigo 150 da Constituição Federal. Nós estamos nele já faz algumas aulas, né? Afinal de contas, as limitações constitucionais estão ali previstas. Não todas, evidentemente, mas aquelas que estamos estudando são concentradas ali. Então está previsto no artigo 150, cujo caput, se vocês quiserem acompanhar, né, tenho a Constituição em mãos para acompanhar, eu estou com ela aqui aberta, e diz assim, né, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada a União, os Estados, Distrito Federal, os municípios, ou seja, aos entes tributantes, aos entes que têm poder de tributar, aos entes que têm competência tributária, né? Inciso 4, tá? Inciso 4. Utilizar tributo com efeito de confisco. Utilizar tributo com efeito de confisco. Então essa é a previsão desse danadinho, desse princípio da vedação ao confisco. Artigo 150, inciso 4 da Constituição. É vedado aos entes tributantes utilizar tributo com efeito de confisco. Né? Quando chegar o momento oportuno, eu vou desmembrar para vocês essas palavrinhas, para que vocês entendam o conceito. Bom, como prometido, vamos falar um pouquinho a respeito da evolução deste princípio ao longo da ordem constitucional brasileira, a partir de 1824. Bom, senhores, o confisco, no sentido de, como eu disse para vocês, de apropriação do Estado, de propriedades particulares, né, ele existe na nossa história, e quando eu digo nossa história, a história da humanidade, não é do Brasil, tá? Não é especificamente do Brasil. Ele existe, essa prática do confisco já de há muito tempo, puxem pela memória de vocês, né, que na antiguidade, quando havia guerras, né, entre povos, o povo que era vencedor, né, da guerra, ele tinha para si alguns direitos, né, sobre o perdedor. Por exemplo, utilizar os homens como escravos, né, os homens do povo perdedor como escravos, né. E uma outra consequência, né, é que os bens destes particulares, do povo perdedor, né, eles eram confiscados pelo povo vencedor, passavam a propriedade do povo vencedor. Né. Então, assim, isso de há muito tempo nós temos confisco, a palavra confisco na história. Né. Na época um outro momento assim, que agora eu me lembro como marcante também, é que a palavra confisco ela surge no momento das revoluções da época moderna, né, Revolução Francesa em especial, e depois a inglesa, mas especialmente na francesa, em que a classe burguesa, né, da época reclamava muito de que os príncipes, os reis, os déspotas da época, né, usavam o seu poder tributário de forma excessiva, né? E eles entendiam que em alguns momentos, né, em algumas espécies de tributação, isso tolhia, né, parcial ou até mesmo totalmente uma determinada riqueza da classe burguesa. Né? Essa foi... Por isso que a classe burguesa dizia que então estão confiscando, né, minha propriedade através dos tributos. Né? Não existe nenhuma proporcionalidade na cobrança dos tributos. Né? O Estado, esse Estado, né, déspota que nós temos, né, apesar de que o confisco não é uma característica exclusiva de Estados despóticos, né, mas à época entendiam, né, essa voracidade do Estado em busca de recursos, né,
essa voracidade infinita do Estado em busca de recursos acaba prejudicando o patrimônio, que é aniquilando até mesmo, né, mutilando o patrimônio. Essa foi uma das causas, né, do estopim, que ocasionou aí a revolução, essas revoluções da época moderna. Então, veja, senhores, confisco temos na história brasileira. Bom, na história do direito brasileiro, na história brasileira em específico do direito, agora constitucional, o confisco, do ponto de vista tributário, ele só veio a ter previsão na Constituição, na nossa Constituição de 1934, tá bom? A Constituição anterior, né, foram duas, né, a de 1891, né, e a Constituição de 1824. Né? A primeira Constituição foi de 1824, Constituição Imperial, depois a Constituição de 1891, né, que é a primeira Constituição Republicana. Então, especificamente no campo tributário, o confisco ele tem previsão, inaugura a sua previsão na Constituição de 1934 apenas. Tá? Não havia confisco então nas outras constituições, nas duas constituições anteriores? Não havia, sim, só que não vinculado ao campo tributário. E lá, para você ter uma ideia, né, na Constituição de 1934, a previsão do confisco ali teve além de ter a previsão tributária da vedação ao confisco, a Constituição de 34, ela inclusive estabelece um parâmetro aritmético, né, para se configurar ou não o confisco no campo da tributação, coisa que não existe hoje, que nós vamos ver. Com a Constituição de 88, né, com esse dispositivo que nós lemos há pouco, só há aquilo. É proibido usar tributo com efeito de confisco. Tá, mas a partir de que medida um tributo é tido como confiscatório? Não há na lei brasileira, na Constituição e na lei brasileira, critérios objetivos que assim definam, né? Há estudos, artigos e tal, mas na lei não tem. E a Constituição de 1934 não tinha, né? E se vocês tiverem a curiosidade, abram ela lá, está no artigo 185 da Constituição de 1834, que diz assim: nenhum imposto poderá ser elevado, aumentado, além de 20% do seu valor ao tempo do aumento. Né? Então, acima desse valor não pode aumentar, ou seja, acima desse valor você está esbulhando a propriedade privada. Né? Então, aqui a própria Constituição ela estabelecia um limite, né, para que poderia ser utilizado para a definição do que era confisco. Né? Interessante isso. Bom, senhores, a Constituição de 1946, que foi a seguinte, né, continua a fazer a previsão de confisco em outros ramos do direito, né, inclusive com previsão genérica, né, no campo tributário. Né, aqui já não tem mais essa limitação, né, passa a ser uma previsão genérica, assim como é na Constituição de 88. Isso foi mantido na Constituição de 1967. Tá? E daí nós temos a Constituição de 1988 com essa disposição que eu acabei de ler para os senhores. Então vejam, né, que no campo de vista do direito tributário, o confisco esteve presente especificamente a partir da Constituição de 1934, né, inclusive com indicação de parâmetro, né, para se definir, que poderia ser utilizado na definição do alcance do que seria um tributo confiscatório. Né. Isso não existe mais em 46, em 67 e em 88, muito embora a Constituição vede utilizar, as constituições vedaram, né, inclusive a de 88, vedar usar tributo com efeito confiscatório. Bom, senhores, passada essa evolução histórica, vamos conversar um pouquinho a respeito do conceito de o conceito de confisco. Né? Bom, como eu disse para vocês no início da aula, o confisco, não do ponto de vista tributário, assim como uma ideia geral, né, como um significado geral, ele tem, ele está ligado, né,
a ideia de apropriação pelo Estado de propriedade particular, sem a devida indenização. Né? E isso é o conceito que se está por trás da palavra confisco. Né? Quando aplicado esse conceito no campo do direito tributário, a gente consegue, a partir dele, produzir um conceito de confisco tributário agora. Né? Então, do ponto de vista tributário, caso vocês queiram anotar, o confisco seria entendido como aquela ação do Estado, né, ação estatal, que se utiliza do tributo, que se utiliza da tributação e que acaba, que se utilizando da tributação, retira, né, a totalidade ou uma parte considerável, né, da propriedade do contribuinte, do particular. Então retira, né, uma ação do Estado que, utilizando-se, valendo-se da tributação, retira total ou uma parte considerável da propriedade do contribuinte, sem qualquer indenização ou uma retribuição econômica para tal ato. Né? Então assim a gente poderia dar esse conceito de confisco. Né? Apropriação estatal via tributação da totalidade da propriedade do particular ou uma parcela considerável dela, sem retribuição econômica. Então podemos conceituar dessa forma. Tá? Mas para delinear melhor e entender os fundamentos do confisco, para que vocês tenham mais teoria a respeito disso, né, base teórica, tem-se que o confisco, a vedação ao confisco, ela decorre do princípio da capacidade econômica, capacidade contributiva do contribuinte, previsto lá no artigo 146 da Constituição, 145 da Constituição. Como assim, né? O princípio da capacidade contributiva é a capacidade econômica do contribuinte, né? Sempre que possível, os impostos, né, a essa redação constitucional, né, deverão atender a pessoalidade, né, as características de pessoalidade do contribuinte, né, que suporta a tributação. Né. Então aquele que... disso nós tiramos algumas conclusões. Né. Aquele que pouco pode contribuir, porque não tem tanta capacidade econômica, contribuirá ou não contribuirá, ou contribuirá pouco do ponto de vista da tributação. E aquele que tem grande capacidade econômica contribuirá proporcionalmente mais, né, na medida que a sua capacidade econômica é maior. Mas veja, existe uma faixa, né, de tributação do ponto de vista da capacidade econômica, né, e essa faixa ela fica entre dois limites. Um limite que é a tributação, aquele limite inferior, a tributação ela não pode atingir aqueles que não têm capacidade econômica, sob pena de inviabilizar a própria existência da pessoa, que não consegue satisfazer as suas necessidades essenciais. Né? A tributação ela não pode ofender, né, o mínimo existencial das pessoas. E em relação àqueles que muito podem contribuir, a tributação não pode exceder um determinado limite que mutile a riqueza do particular, né? Aniquile a riqueza do particular, seja retirando dele a totalidade da riqueza ou uma grande parcela dela. Né? É isso aí. E é dessa noção que se extrai o conceito de confisco, essa noção de capacidade contributiva, que se extrai o conceito de confisco. Né? Entre esses dois limites, né, do mínimo existencial, né, e daqueles grandes, daquelas pessoas que muito podem contribuir, entre esta faixa nós temos a tributação que podemos chamar de saudável, né, que ela pode ocorrer nessa faixa. E quando a tributação excede esses limites, seja para menos ou para mais,
atingindo o mínimo existencial, aniquilando a riqueza dos outros, né? Aqui nós temos a caracterização do confisco, né? Então essa é a vinculação que se faz entre o princípio da capacidade econômica, contributiva e o confisco. Mas também, senhores, o confisco ele tem uma vinculação com o direito de propriedade. É evidente, né? Propriedade é manifestação de riqueza. E a tributação, como a gente já estudou, né? A tributação incide sobre riquezas, né? O Estado ele identifica na sociedade fatos presuntivos, né, de riqueza e sobre eles faz incidir a tributação. Então, e a riqueza é a propriedade, né? Então, veja, a tributação ela também tem esse vínculo com a propriedade. O fato de como que eu posso falar? O fato de a tributação incidir sobre a propriedade não poder, sob a ótica da vedação do confisco, não poder aniquilá-la, isso traduz, né, uma característica do direito de propriedade, que quando a gente estuda o direito de propriedade, sim, do ponto de vista constitucional, né, a constitucionalização do direito civil, né, do ponto de vista constitucional, a propriedade é um instituto de direito civil, mas é tratado na Constituição, então ele tem esse tratamento da ótica pública, né, e ali na ótica pública, a despeito de a Constituição garantir o direito à propriedade a todos, né, e apenas não o garante, né, etiqueta esse direito como um direito fundamental, artigo 5º, cláusula pétrea. Em seguida, a Constituição diz o seguinte: olha, esse direito que todos têm, ele não é absoluto, né, não é absoluto porque ele tem que atender a sua função social. Ele tem que atender a sua função social. Nas mais variadas perspectivas, né, matrizes do que se entenda por função social da propriedade, né? E numa dessas a gente pode encaixar a tributação. Então o fato de a tributação incidir em cima de riquezas e a riqueza é a propriedade manifestada, é a manifestação é uma das manifestações da propriedade, isso apenas rememora, né, reforça que a propriedade ela não tem esse caráter absoluto. Então veja, se a tributação é um modo de apropriação de propriedade do particular, essa invasão, evidentemente, né, depende do consentimento dos cidadãos. É aquilo que a gente estudou no comecinho, né? Quem que dá o consentimento? Né? É o povo, todo o poder emana do povo, né, que o exército através dos seus representantes. Né? Então o povo dá o seu consentimento para os seus representantes, que através da lei é que fará a tributação. E se espera desses representantes que a lei que veicula a tributação, né, ela não ofenda, né, não ofenda, não mutile, não aniquile, não confisque o seu patrimônio. Né. Então, veja, senhores, desde que a tributação se faça nos limites da Constituição, quais limites? Esses limites constitucionais que nós estamos estudando. Então, desde que a tributação se realize através da norma, do poder legislativo, dos entes tributantes, dos limites da Constituição, a transferência de riqueza do particular, né, para o Estado é legítima, tudo certo. Agora, o que não se pretende aqui, com a vedação do confisco, é que se anule o poder de tributar do Estado, né? Porque a propriedade é um direito relativo, ela é flexibilizada, né? Então o fato de se proteger a propriedade e se protege a propriedade através da vedação do confisco, isso não pode ter uma proteção tamanha, né, de modo a inviabilizar o próprio poder de tributar. O que se objetiva aqui é que por meio do tributo, né, o que não se pretende na verdade, é que por meio do tributo o Estado anule a riqueza do particular, né? Na medida em que uma das fontes de custeio do Estado é a riqueza do particular, né? E o Estado obtém esses recursos para se financiar através da tributação, então essa tributação ela não pode ser confiscatória, né?
É nesse sentido, senão você anula a riqueza e daí como é que vai sustentar o Estado, né? Uma boa parte do Estado. Tudo bem, senhores? Então essas são as vinculações do princípio da vedação ao confisco com o direito de propriedade e o princípio da capacidade contributiva. Dando sequência aqui, vamos falar um pouquinho a respeito do artigo do dispositivo constitucional que nós lemos, né? Artigo 150, inciso 4, né? É vedado aos entes tributantes utilizar tributo com efeito de confisco. Com efeito de confisco. Bom, a quem que é dirigido essa proibição, né? Evidentemente que, como se diz lá, quem é que deve observar isso, né? Essa vedação, essa proibição, essa limitação constitucional? Bom, como está escrito, né, que é vedado utilizar tributo com efeito de confisco, né? Bom, quem pode utilizar tributo, quem pode instituir tributo são os entes tributantes. Então, quem é destinatário dessa limitação constitucional são os entes tributantes, né? Através dos seus poderes legislativos, produzindo normas infraconstitucionais, né? Leis ordinárias ou leis complementares, tá bom? Então, quem é destinatário primeiro dessa vedação ao confisco são os entes tributantes, a União, Estado, Distrito Federal e municípios, né? As normas, na elaboração das normas infraconstitucionais tributárias, que vão instituir e majorar tributos. Mas não somente, né, senhores, a eles. Na medida em por quê? Porque não somente a eles. Assim, no aspecto secundário, né, quem seria um destinatário secundário dessa vedação ao confisco? Veja, vocês já notaram, né, que eu também já antecipei, que a Constituição, quando trata desse princípio, só diz isso. Não pode utilizar tributo com efeito de confisco. O que é efeito de confisco? O que é um tributo confiscatório? Tem alguma lei que vai trazer parâmetros a respeito disso? Não, não há. Então, senhores, a gente vai ver mais um pouquinho para frente que a delimitação, a caracterização, a configuração, se um tributo foi utilizado com efeito confiscatório ou não, vai se dar caso a caso lá no Poder Judiciário. Tudo bem? Lá no Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário também é destinatário deste comando constitucional, na medida em que caberá a ele, como intérprete da Constituição, né, julgar casos concretos a fim de caracterizar ou não ao efeito confiscatório de um determinado tributo num caso concreto, né? Claro que os demais intérpretes das normas jurídicas, né, assim como os doutrinadores, os estudiosos também são destinatários, mas assim, a fim de aplicabilidade efetiva da norma, né, nós temos aí como destinatários os entes tributantes e, em segundo lugar, o Poder Judiciário, que evidentemente poderá se valer, quando for apreciar um caso concreto, poderá se valer dos doutrinadores, como se valem, porque a doutrina é fonte do direito. Tá? E outra coisa importante, né, que a gente tem que notar aqui é que a Constituição não diz assim, é vedado o confisco no campo da tributação. Ela diz o seguinte, não pode utilizar tributo com efeito de confisco, né? Então você usa o tributo e o resultado desta ação é a produção do efeito confiscatório, né? A apropriação total ou de grande parcela da propriedade, da riqueza particular, né? Então o que se proíbe é a utilização do tributo com efeito de confisco, né? E isso, e o uso dessa expressão pela Constituição, efeito de confisco, né, no campo da interpretação, né, permite dar uma amplitude, né, à própria redação, né, porque na medida em que ela permite ter duas conclusões, né, é proibido usar tributo com efeito de confisco, então isso é a primeira coisa que você conclui, né? Que a Constituição não proíbe o confisco em si, né? Mas utilizar o tributo com efeito confiscatório.
A segunda conclusão é que que você não pode utilizar o confisco na privação da propriedade em si, né? Utilizar o tributo para privar a propriedade particular em si, e também não pode utilizar o tributo de tal forma que ele produza o resultado confiscatório, né? Esse resultado indesejado, né? Então, quando a Constituição utiliza essa expressão com efeito de confisco, né, nós temos que abrir a nossa mente, o nosso entendimento para essas variantes, né? A primeira conclusão, né, que não se proíbe o confisco em si, né, mas você não pode utilizar a tributação que produz um efeito confiscatório, mutilador da riqueza privada, né, ou até mesmo a apropriação do bem total em si, né. E como eu disse aos senhores, né, o que é efeito confiscatório, o que é confisco, né, nós não temos parâmetros objetivos no Brasil. A Constituição não trata disso, né, e a legislação abaixo, a legislação infraconstitucional também não trata disso, né. Por exemplo, na Alemanha, senhores, a Constituição alemã, ela tem uma disposição no sentido de que a carga tributária total incidente sobre um determinado contribuinte não pode exceder 50% dos seus rendimentos. Então está previsto na Constituição alemã. A carga tributária total, então assim, não é tributos individualizados, não são tributos individualizados. Esse juízo se faz sobre a carga tributária total que incide sobre o contribuinte. Ela não pode exceder 50% dos rendimentos desse contribuinte, né? No Brasil é um pouquinho difícil fazer esse cálculo, né, na medida em que nós temos tributação indireta, muita tributação indireta no Brasil, né? Então é muito difícil a gente chegar a um critério, né, como chegaram os alemães, mas através de estudos, né, existem estudos nesse sentido, né, que tentam estabelecer um limite matemático, né, do que a partir deste ponto seria considerado confisco, né. Mas não há na legislação brasileira algo semelhante ao que acontece na Alemanha, não tem isso, tá? De modo que cabe à doutrina, né, estudar a respeito disso, né. O professor Hugo de Brito Machado, na sua obra, né, ele tem um posicionamento a respeito disso, muito interessante, e ao final das contas, né, quando acontecer, né, será o judiciário que será chamado para se manifestar a respeito. E nesse ponto, senhores, o judiciário ele já se manifestou. Não trouxe critérios objetivos, mas ele trouxe um parâmetro muito bom que eu já adiantei para vocês, né. Veja, na Alemanha, como foi dito, né, a carga tributária total em cima de um contribuinte não pode exceder 50% dos seus rendimentos. O STF, em 2003, ele se manifestou a respeito de possível efeito confiscatório de alguns tributos, né. Aconteceu isso com a CPMF, por exemplo. E na época o STF ele se manifestou no seguinte sentido, foi o ministro Celso de Mello, né, e ele diz o seguinte, que olha, o juízo, né, o critério que nós temos que utilizar para comparar, né, para saber se existe ou não o confisco, né, é sempre partir, esse é o parâmetro, é sempre partir da carga tributária total que incide sobre o contribuinte, assim como é a previsão alemã. Então, assim, não é só o imposto de renda, não é só o ICMS, tá? Não é só o IPVA, o IPTU, o ISS, não. Considera-se toda a carga tributária que incide sobre determinado contribuinte. Mas carga tributária de quem? Porque aqui no Brasil nós somos uma federação, né? Nós temos tributos federais, estaduais, municipais. Aqui, senhores, o STF diz assim, a carga tributária em relação a um ente federado, a um ente tributante, melhor dizendo, a um ente tributante.
Então se analisa, primeiro, a carga tributária total em relação a qual ente tributante? A um dos entes tributantes apenas. Tá? E sobre um determinado período, evidentemente. Né? Sobre um determinado período. O STF não diz qual é esse determinado período. Assim, ele é genérico, mas nessa generalidade dele, ele nos dá alguns indicativos. Né? Bom, a partir do momento que você analisa essa carga tributária que incide sobre um determinado contribuinte, que ela se refere a um específico ente tributante, você vai fazer uma comparação a respeito do grau de capacidade econômico-financeira que esse contribuinte consegue suportar a título de tributação, até o ponto em que, de duas uma, ou ele não consegue mais satisfazer as suas necessidades essenciais, ou a sua riqueza está sendo de forma significativa ou até totalmente está sendo mutilada. Né? Então o STF ele nos deu aí alguns parâmetros. Né? E quando lá no início da aula eu falei que ia conversar com vocês a respeito de carga tributária total, é aqui que a gente insere isso. Ele é um dos critérios estabelecidos aí pelo STF para fazer uma análise, né, do que seria efeito confiscatório de tributos. Mas não passou disso, tá, senhores? Não se estabeleceu um percentual, nem nada disso. De modo que ainda a caracterização do que é efeito confiscatório, partindo dessas premissas do STF, vai cair na análise casuística, né, de caso a caso. Tá bom? Bom, senhores, mais uma observação aqui. A Constituição diz, ainda nesse comando constitucional, né, não pode utilizar tributo com efeito de confisco. Né? Bom, tributo, né? Nós temos 5 espécies tributárias: imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e as contribuições. Essa vedação ela se aplica a todas as demais espécies, todas as espécies tributárias têm que observar a vedação, o confisco, né? Ela se aplica, sim, se aplica a todas. As taxas não podem ter efeito confiscatório. Nossa, mas como assim uma taxa vai ter efeito confiscatório? Uma comparação aqui é o seguinte: como a taxa tem uma contraprestação estatal, né? Existe um serviço público que foi prestado ou foi colocado à disposição, o valor que é cobrado da taxa ele não pode ser exagerado, né? Superior ao custo daquele serviço que foi prestado ou colocado à disposição. Né? Inclusive não pode ter taxa assim que tem um limite mínimo e não tem limite máximo. Isso é caracterizado confiscatório também. Tá bom? Então, em relação à taxa, o mesmo raciocínio se aplica para as contribuições de melhoria. Tá? Em relação aos empréstimos compulsórios também se aplica, não pode ter empréstimo compulsório que seja confiscatório, muito embora o empréstimo compulsório seja um tributo restituído. Né? E as contribuições também, as contribuições, né, as contribuições sociais, né, no sentido de que se espera uma prestação estatal, né, em contrapartida, ela não pode ser de tamanho tal, né, que aniquile a riqueza que custeia essa prestação estatal de seguridade social, por exemplo. Tá? Então, a vedação ao confisco ela se aplica a todas as espécies tributárias. E aqui a gente vai encerrando a nossa aula para falar sobre os impostos. Né? E aqui eu trago aquilo que eu falei lá no primeiro slide, né? Os desbordos, né? Extrafiscais, de progressividade extrafiscal e de seletividade. Né? Existem alguns impostos, senhores, né, que podem ter, e quando eu digo podem ter é porque a doutrina assim admite, e a jurisprudência também admite, né, alguns impostos eles podem ter as suas alíquotas elevadas, né, de forma até exagerada. E se permite isso, essa tributação excessiva, onerosa, porque esses tributos que eu vou nominar para vocês, ou eles atendem uma finalidade extrafiscal, ou uma progressividade seletiva, ou a seletividade em si. Tá? Então, por exemplo, o imposto de importação, o imposto de exportação, o IPI e o IOF são impostos extrafiscais, como a gente já conversou. Por que extrafiscais? Né? Eles não visam arrecadação, eles não são criados para arrecadar. Né?
eles são criados, senhores, para algumas finalidades específicas. É evidente que arrecada, mas eles são criados para finalidades específicas e são utilizados como instrumentos para essas finalidades específicas, tais como regulação da economia ou proteção da saúde pública. Né? Então, quando você olha lá a tributação de alguns bens, né, está se importando demais um determinado bem aqui e está causando prejuízo à economia nacional. Então, se aumenta a alíquota da importação para desestimular a importação. Né? Então, vai se aumentando a alíquota do II para se desestimular a importação a fim de proteger a economia nacional. Então, essas alíquotas excessivas desses 4 tributos, que são extrafiscais, né, isso é perfeitamente admitido e não configuraria, né, confisco. Existem tributos também, impostos, né, essas coisas só se aplicam a impostos, tá certo? Existem alguns outros impostos que têm seletividade progressiva, tá? Como, por exemplo, o IPTU. Diz a Constituição que a propriedade ela tem que atender a sua finalidade. A propriedade é um direito fundamental, né, mas você não pode fazer o que você quiser. Você tem que atender à sua finalidade social. Né? E aquelas propriedades lá no artigo 183 da Constituição, ou 184, mas não me lembro, que diz lá que a propriedade urbana, propriedade territorial urbana, que não atende a sua função social, né, o Estado ele pode tomar algumas medidas para forçar o proprietário a dar a destinação social, o atendimento à função social. E uma dessas atuações estatais é estabelecer um aumento progressivo da alíquota do IPTU. Enquanto você não der a essa propriedade que está lá largada uma função social, né, a cada ano que se passar, a alíquota desse IPTU que incide sobre esse imóvel vai aumentar. Né? E é evidente que não aumenta até um limite, esse limite não é infinito. Né? Quem define esse limite, as diretrizes estão no Estatuto da Cidade, eu acho que é o artigo 7º do Estatuto da Cidade, né? Salvo engano, acho que é 15%, no máximo, assim, pode estabelecer 15% do valor do imóvel. Mas caberá, como é um imposto municipal, né, caberá à legislação municipal definir qual é a progressão dessas alíquotas. Né? Começa em 2, depois vai para 3, depois vai para 4, vai para 7, vai para 8, mas o máximo é 15, porque é a lei federal que estabelece. Tá? Então veja, um aumento das alíquotas, né, e um aumento significativo, pode chegar a 15% da propriedade privada, do valor da propriedade privada, né, isso não é caracterizado como vedação ao confisco. Tá? E por fim, senhores, nós temos a seletividade, né, que assim como essas que eu acabei de falar, extrafiscalidade, progressividade, isso são técnicas de tributação. Tá bom? Seletividade também é uma técnica de tributação. Veja, há coisas, bens passíveis de aquisição pelo ser humano que são completamente, né, são bem, não são necessários, né, eles são supérfluos. Né, de modo que sobre esses bens é possível que haja uma tributação com alíquotas, né, previsão de alíquotas altas, também em razão da seletividade, né? Em razão da seletividade. Tá? Bom, senhores, então era isso que nós tínhamos para conversar a respeito da aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Não esqueçam de ir lá no fórum participar e fazer também atividade avaliativa. Tá bom? Muito obrigado a vocês.